Tá. Bom dia a todos aí no Brasil. Essa é mais uma live dos seminários internacionais da pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde, do Einstein, do ano de 2024. Os seminários internacionais, eles são uma das várias propostas do programa de pós-graduação do Einstein Stricto Sensu de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente desse programa da pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde do Einstein e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que vocês participem dos seminários internacionais, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, respondendo a pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. Eu vou passar a palavra para a professora Luiza Helena Dagani Costa, que tem doutorado em medicina, ela é pneumologista pela Universidade Federal de São Paulo, é docente da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, coordenadora do Núcleo de Internacionalização da faculdade. E a professora Bianca Diana Barreto, que tem doutorado em Ciências pela Fundação Antônio Prudente e é analista de projetos do Núcleo de Internacionalização da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. A doutora Luiza Helena e a doutora Bianca terão 35 a 40 minutos para falar e abriremos para perguntas 15 e 20 minutos até a gente completar os 60 minutos desses nossos seminários. Então, elas falarão hoje sobre estratégias de internacionalização no meio acadêmico. Muito obrigado, Luiza e Bianca. Obrigada, Alexandre, mais uma vez pelo convite. A gente também já esteve aqui no ano passado fazendo essa apresentação, então eu não sei se tem alguém aqui que assistiu a nossa apresentação no ano passado. Eu peço desculpas que algumas coisas vão ficar repetidas, mas a gente trouxe bastante atualização do que aconteceu neste último ano também. Então, eu espero que a gente possa contribuir não só para os novos que estão assistindo pela primeira vez, mas também para quem eventualmente já tenha assistido esse seminário no ano passado. Vamos lá. Então, acho que a pergunta é sempre por que que a gente está aqui, né? Por que que existe o escritório de internacionalização e por que que a gente faz o trabalho que a gente faz? E a gente podia partir de uma resposta meramente burocrática, acadêmica e falar, olha, para a CAPES isso conta nota para o programa de pós-graduação, né? Então, é importante ter, do ponto de vista da CAPES, algumas ramificações do ponto de vista de internacionalização, tanto em pesquisa quanto em propriedade intelectual, quanto de forma de mobilidade de professores e pesquisadores, porque a gente sabe que a internacionalização é uma das formas da gente conseguir evoluir na ciência, na produção, no desenvolvimento de tecnologias. Então, eu poderia dar uma resposta meramente burocrática, mas a gente entende que, na verdade, é muito mais do que isso. Não só um desenvolvimento institucional, mas também um desenvolvimento pessoal para as pessoas. E a gente está aqui exatamente porque a gente acredita piamente nisso que eu acabei de te falar, e a gente tem experiências próprias, eu e a Bianca, que vem de longa data para comprovar isso. A minha primeira experiência com internacionalização foi lá em 2000, né? Então tem 24 anos, e eu tinha essa carinha, porque na época eu tinha 14 anos só. E foi a minha primeira experiência internacional no sentido de que a primeira vez que eu morei fora do Brasil por algum tempo, né? Então foi um intercâmbio de inglês de um mês em que eu fui recebida pelo Tom e pela esposa dele na casa deles em Hamilton, no Canadá. Para a maior parte das pessoas, talvez você fale, mas é só um intercâmbio de inglês. Sim, foi um intercâmbio de inglês, mas até hoje, como vocês podem ver pelas fotos, eu mantenho contato com o meu host father do Canadá. Troquei o WhatsApp com ele, na época era carta. Troquei hoje o WhatsApp com ele, perguntando se ele estava bem, como estava a família. Então, você passa a desenvolver relações com pessoas, você passa a se relacionar com pessoas com realidades diferentes das suas, com culturas diferentes das suas, e estabelecer vínculos, né? Obviamente, de lá para cá muita coisa aconteceu, vocês conseguem ver que a esposa dele aqui não era a mesma esposa daqui. Então, a vida muda, mas os relacionamentos, alguns deles permanecem.
E depois, essa experiência para mim foi muito marcante. Eu entendi que isso mudou muito a minha visão de mundo. E ao longo da minha faculdade, depois eu busquei outras opções de internacionalização também. Na faculdade, especificamente, quando eu estava no segundo ano da faculdade, fiz um estágio de pesquisa em Nova York, que me serviu para dizer que eu não queria uma pesquisa de bancada, então isso também é uma coisa importante, o estágio ele pode ser para te mostrar o que você quer, mas também o que você não quer. E por outro lado, no sexto ano, eu decidi que eu queria fazer pneumologia. Esse primeiro estágio de pesquisa de bancada era em neurociências, então mudei assim da água para o vinho a minha área de interesse. No sexto ano decidi que eu queria fazer pneumologia. E quando eu decidi que eu queria fazer pneumologia, comecei a acompanhar os professores da pneumologia na Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei. E quando eu estava no meu segundo ano de residência de clínica médica, já decidida em prestar residência de pneumologia, eles me ajudaram a fazer um link com um professor da Universidade de Cambridge, Jonathan. E eu fui para Cambridge, então, durante um mês também, numa rotação clínica, para conhecer como era a dinâmica de um serviço terciário de pneumologia. Fiquei acompanhando diversos professores e assistentes em 2 hospitais vinculados à Universidade de Cambridge, o Addenbrooke's e o Papworth. E mais uma vez, sim, nesse estágio serviu para dizer que eu realmente gostava de pneumologia, estava decidida, era isso que eu queria fazer. No entanto, também serviu para criar pontes, relacionamentos. E é isso, enquanto eu estava lá, nesse um mês, eu até servi de babá para a filhinha deles, que hoje já vai fazer acho que 18 anos. Então, as coisas passam, o tempo passa, o tempo voa. E nesse relacionamento que a gente acabou criando tão próximo, esse relacionamento se desenvolveu de forma que em todos os congressos de pneumologia internacionais, europeus, que nós vamos, eu e o Jonathan, a gente tenta se conectar. Se estamos os dois lá, nós saímos. A gente sai para jantar. Quando eu vou para a Inglaterra, eu vou na casa dele, a gente janta, a gente se vê e a gente trabalha junto. Então, esse relacionamento pessoal acabou se desenvolvendo num relacionamento profissional e a gente consegue hoje ter publicações em conjunto, desenvolver estudos em conjunto. E um dos estudos que a gente desenvolveu agora foi um estudo multicêntrico, que até nós falamos no ano passado, né? Um estudo para avaliar o uso, o conhecimento, a percepção de cigarros eletrônicos entre estudantes de medicina em diversas partes do mundo. Isso envolveu o Brasil, a Inglaterra, com o Jonathan, os Estados Unidos, a Índia. E esse estudo ele só foi possível porque as pessoas, em algum momento, elas se conheceram e se relacionaram. E é isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então, o tempo passou. Na época, eu era residente, depois eu casei, eles tiveram mais um filho, os filhos cresceram, e a gente mantém esse contato com as publicações que a gente falou. Ainda dentro dessa minha jornada de internacionalização, durante a minha residência de pneumologia, tive uma nova oportunidade. E aí, porque na época já meu marido tinha recebido uma oportunidade para fazer um pós-doc no Massachusetts General Hospital, que é um dos hospitais do Partners, hospital afiliado da Universidade de Harvard. E na ocasião, a gente tinha acabado de casar, tinha 3 meses de casados, e ele falou. Na verdade, ele recebeu a proposta antes, né? Ele falou: e agora? Será que a gente casa ou será que a gente espera? Eu vou, depois eu volto, a gente casa. Eu falei: não, você não vai perder essa oportunidade, mas você vai casado. Então a gente casou. E 3 meses depois ele foi embora para os Estados Unidos. E eu fiquei aqui fazendo minha residência. Então, durante os meses subsequentes, a gente trabalhou numa nova oportunidade de internacionalização para mim. E ele é anestesista, eu sou pneumologia, e curiosamente, aí é Deus fazendo as coisas. Ele foi parar num laboratório de bioengenharia pulmonar.
Então, existiam anestesistas e pneumologistas nesse laboratório. Eu fiz o contato com o pneumologista do laboratório, que aceitou me receber lá por um ano. Então, eu tranquei a residência de pneumologia aqui no Brasil, fui fazer um fellowship de pesquisa de um ano, e depois voltei. Ele voltou um pouco depois de mim, mas isso pelo menos garantiu que nosso início de casamento não fosse em 2 anos separados. Mais uma vez, garantiu uma publicação, na verdade, 2 publicações, praticamente no ano seguinte do meu retorno. Uma das publicações orientada, de fato, pelos PIs deste laboratório, e uma outra que surgiu simplesmente por interesse e proatividade minha de chegar lá e falar: olha, tudo bem, eu estou num laboratório de bioengenharia pulmonar, mas o que eu gosto de fazer, a minha área de interesse dentro da pneumologia, é teste de exercício cardiopulmonar, é fisiologia do exercício. Será que tem alguém aqui que trabalha com isso? E aí me apresentaram para um cardiologista que coordenava o laboratório de exercício do MGH, e até hoje essa é a publicação que eu tenho em uma revista de maior fator de impacto. Então, são coisas que dependem de um certo grau de acaso, de oportunidade, mas também você tem que saber aproveitar as oportunidades que surgem. E é isso, esse era o meu PI do laboratório. Mais uma vez, o tempo passa, as pessoas vão evoluindo nas suas carreiras. Hoje ele não está mais naquele laboratório, hoje ele trabalha na indústria, e a gente também continua se encontrando nos congressos e estabelecendo relação, e é muito importante, eu vejo isso na minha trajetória, manter essas portas abertas, esses relacionamentos, mesmo que você fale: não, mas eu vou ficar aqui só um mês, mas você nunca sabe o que te espera no futuro. E exatamente essas oportunidades às vezes abrem portas que você nem imagina. Ainda na minha saga internacional, voltei para o Brasil, finalizei minha residência e resolvi fazer meu doutorado em fisiologia do exercício, que era o que eu gostava de fazer, né? E o meu co-orientador resolveu ir embora do Brasil. E ele resolveu ir para o Canadá. Ele foi ser professor na Queen's University, no Canadá. O professor Neder. E eu fiquei, então, com um orientador aqui, o professor Nery, que era o professor titular da pneumologia da Escola Paulista, e um co-orientador no Canadá. Durante o estudo, a gente sabe, pesquisa nem sempre vai como a gente espera, né? Então, foi mais difícil do que a gente imaginava a coleta de dados, estava demorando mais tempo, estava mais difícil de achar voluntários. E a gente falou: por que não usar uma amostra de voluntários do Canadá, que já tem coletas muito similares às nossas? Então, fui eu para o Canadá fazer 40 dias de coleta de dados lá, e análise de dados para compilar bancos e conseguir, então, defender o meu doutorado aqui no Brasil. E, mais uma vez, a gente conhece pessoas, né? O Canadá não foi só uma possibilidade da gente conseguir finalizar uma tese. Eu conheci pessoas lá, conheci pessoas maravilhosas que tornaram a minha permanência lá muito mais agradável, e fiz contatos, inclusive com um anestesista que tinha acabado de chegar lá, brasileiro, que estava indo para Queens e também estava perdido, querendo fazer contatos. E aquela coisa, né? Anestesista, meu marido conhece o fulano que conhece ciclano. A gente começou esse relacionamento profissional também, e voltando aqui para o Brasil, a gente acabou fazendo também um outro estudo em relação à avaliação do impacto da pandemia do Covid na produção cirúrgica nacional, e esse anestesista da Queens auxiliou na elaboração desse estudo. Então, é isso, são oportunidades que você precisa tirar o máximo delas. E é importante que você faça isso. A Bianca vai contar um pouquinho da história dela também, e o quanto que essas decisões impactam na nossa trajetória de carreira. A minha formação é em biologia, né? Eu fiz biologia na Unicamp, me formei, retornei para São Paulo, e a minha ideia era continuar nessa área da saúde, especificamente com oncologia. Então, fui para o AC Camargo, que na época era referência, junto com o Instituto Ludwig de Pesquisa do Câncer, e comecei a fazer o meu mestrado.
Eu trabalhava com câncer de cabeça e pescoço, laringe e hipofaringe. Era basicamente marcadores moleculares de resposta a um tratamento para esse tipo de câncer. Continuei com o doutorado, era na verdade uma forma de fazer a validação do trabalho que a gente iniciou no mestrado, e num determinado momento teve uma oportunidade, teve um convite, né, de fazer um doutorado sanduíche, passando um tempo no MD Anderson, no Texas, né, em Houston. Finalizei, e é isso que a Luísa falou, né? Uma oportunidade de início, não era algo programado, não era algo esperado, mas veio como uma oportunidade que eu entendi que tinha realmente que ser aproveitado, né? Não tinha como deixar passar, e às vezes não é o que a gente estava, mesmo não sendo programado, a gente entende que são oportunidades que vão somar muito. Então, acho que, na verdade, quando a gente vai para outro lugar, né, eu acho que o principal são todas essas experiências que a gente tem. A gente sai, né, da nossa posição de conforto, a gente vai ser expostos, né, a novas, enfim, a sua vivência, tudo que você vai, né, passar, experienciar, vai servir muito para o seu autoconhecimento. Então, acho que isso vai ser o principal para que você consiga depois tomar decisões, tanto profissionais quanto pessoais, de uma forma em que você se conhece muito mais. Então, você vai ter uma chance de sucesso muito maior, né? Porque você vai partir de um local já que o seu autoconhecimento é outro. E aí eu retornei ao Brasil, finalizei o meu doutorado, né, na instituição, na Secamargo, que é por onde de fato eu fazia, e continuei minha carreira, só que de fato eu não queria mais continuar na bancada. Então também é uma mudança, é algo que foi muito importante para mim. Eu sabia no que eu queria continuar, né, qual seria meu foco, em oncologia, saúde, mas não basicamente em bancada. Então realmente teve inúmeros benefícios, né? Foi de fato muito proveitoso. E é isso, todas essas nossas experiências de vida internacionais, elas levaram a gente a essa posição, no final das contas, que nós estamos agora, né? Se a gente não acreditasse nisso, a gente não estava aqui, né? E a gente realmente, eu trago também o exemplo do meu marido, de como que isso pode mudar a trajetória. O meu marido, Luiz Fernando Falcão, ele é chefe do departamento de anestesia da Escola Paulista de Medicina hoje. E quando ele já foi para lá como professor da disciplina de anestesiologia, na época que era disciplina, hoje é departamento. Então ele foi como professor da disciplina, mas ele tinha uma trava muito grande em inglês. Ele se sentia desconfortável. A primeira vez que ele tinha ido para os Estados Unidos tinha sido na nossa lua de mel, 3 meses antes. Então, então ele se sentia muito desconfortável, era um lugar estranho para ele. E apesar disso, ele enfrentou os desafios, ele enfrentou o desconforto, e a ascensão que ele teve do ponto de vista de carreira foi fenomenal. E não foi por conta de publicações especificamente, porque, inclusive, ele ficou lá 2 anos e acabou saindo com um estudo. Eu fiquei lá 1 ano, saí com 2, então não é o número de publicações, né? Mas o que isso te traz do ponto de vista de alteração de mindset, de visão, de conexões. Isso permitiu para ele fazer uma série de conexões, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, a ponto de hoje ele ser diretor da World Federation de Anestesia. E ele está sentado na reunião da OPAS, representando o Brasil e a World Federation de Anestesia. E falando com o ministro da Saúde do mundo inteiro, e presidentes e vice-presidentes do mundo inteiro. Mas por quê? Porque ele venceu o desafio dele, ele venceu o medo dele, e ele se expôs a algo que ia trazer, de fato, uma mudança de mindset. E é isso. Então, essa vivência internacional, ela amplia a visão em relação a formas de cuidado, formas de trabalho, não só dentro da área da saúde, lógico, em diversas áreas. Ela pode ser um estágio que o teu objetivo é ter um treinamento técnico? Pode ser. Mas pode ser um estágio que esse não é necessariamente o objetivo, e sim entender como funciona um sistema. Pode ser um objetivo de desenvolver parcerias, de desenvolver colaborações, pode ser um objetivo de ajudar a praticar a língua e se sentir mais confortável numa cultura diferente da sua.
Lógico, a gente sempre tem que aproveitar o que a gente está fazendo e tornar essa vivência mais prazerosa possível. Mas sempre ter essa mentalidade aberta. Fica aberta para você pensar em coisas que talvez não viessem de forma automática para você. Muda o seu mindset. Você vê como as outras pessoas fazem e você passa a ver que existem alternativas. E isso é muito importante do ponto de vista de carreira. Acabou de sair um artigo na Harvard Business Review mostrando o impacto de você viver fora do seu país na sua clara percepção sua clara autopercepção e o quanto que isso impacta na sua carreira. Então, eles fizeram uma série de estudos e assim, é fenomenal. Eu fico muito impressionada com os estudos de psicologia, né? Porque existe toda uma metodologia e é extremamente difícil você padronizar assessment e padronizar o baseline desses indivíduos em estudos de psicologia, né? É muito difícil. Mas eles conseguiram fazer diversos estudos, particularmente com egressos de MBAs, mostrando que aqueles que tiveram maior tempo, e não é diversos países, mas maior tempo de internacionalização, eles tinham uma maior percepção de si mesmos, uma melhor percepção de si mesmos, no sentido de que a percepção deles era mais compatível do que a percepção que os outros tinham deles. Então, naquela avaliação 360 que a gente é submetido na maior parte das empresas, você ter uma percepção sua diferente da percepção que os outros têm de você é negativamente relacionado com o teu desfecho de carreira. E essas pessoas que tinham maior tempo de internacionalização, a autopercepção delas era mais compatível com a percepção que os demais tinham delas mesmas. Então é isso, é uma capacidade melhor de autorreflexão. E elas têm mais clareza de quem elas são, e por terem mais clareza de quem elas são e o que elas querem para si mesmas, elas têm mais clareza do que fazer do ponto de vista de passos profissionais. Então, é realmente inestimável a importância dessas experiências internacionais. Elas podem ser de curta duração, elas podem ser de longa duração. Então, curta duração, a gente costuma falar de um mês, que é geralmente restrito a observerships, né? Você observar como é que é feita a assistência, observar como é que o sistema se organiza ao longo do mês. E longa duração, a gente costuma falar algo em torno de 1 ano ou mais, né? E o enfoque é isso, ele pode ser assistencial, ele pode ter um enfoque de saúde pública, pode ter um enfoque de pesquisa, o enfoque pode mudar. O que a gente hoje, dentro do escritório de internacionalização do Einstein, oferece? A gente tem uma parceria de longa data já com a Case Western, que é particularmente representada pelo programa do MD-PhD, mas eu vou falar para vocês que a gente tem outras coisas no pipeline. A gente tem uma parceria com a Leiden University Medical Center, que no ano passado estava com perspectivas futuras e hoje já é realidade. A gente já tem uma aluna lá na Holanda fazendo um fellowship em Data Sciences. A gente tem uma parceria com a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, que a gente vai iniciar um processo seletivo agora. Então, eu vou falar para vocês o que isso vai acontecer e que, mais uma vez, no ano passado era uma perspectiva futura, um programa de saúde pública, e agora ele já vai virar realidade. Já tem o dinheiro, inclusive, para isso. A gente tem o Visiting Student Learning Opportunities, que nada mais é do que uma plataforma de anúncios de estágios observacionais e estágios práticos em medicina, e eu vou falar rapidamente disso. E a gente faz aqui, eu e a Bianca, um apoio à realização de estágios independentes também. O programa MD-PhD, para quem não conhece, é um programa que foi criado em 2018 em parceria da Faculdade de Medicina do Einstein com a Case Western Reserve University, em que os nossos alunos de graduação da medicina, eles, em um determinado momento, eles interrompem a graduação, vão para a Case Western, fazem 2 anos de pesquisa na Case Western, retornam à graduação, e aí, uma vez que eles tenham terminado a faculdade de medicina, eles estão autorizados a defenderem o doutorado deles. Então, por isso chama MD-PhD, por conta disso, porque ao término da faculdade de medicina, ele já vai ter, obviamente, o diploma dele de médico e está autorizado a defender o seu doutorado.
Esse é um programa que conta com a bolsa do programa Marcus Lotenberg e Marcus Volosker, International Fellowship for Physician Scientists. E, basicamente, o aluno ele tem matrícula na Case Western paga, seguro de saúde, passagem aérea e bolsa mensal durante todo o período em que ele está na Case Western, que é em Cleveland. Então, é assim que o programa acontece. O aluno, geralmente, a gente seleciona alunos do 4º ou do 5º semestre da faculdade. Esses alunos precisam ser selecionados com antecedência, porque ele precisa, obviamente, de tempo, porque você vai mudar de país durante 2 anos, né? Então, ele, no 7º semestre, a hora que ele finaliza o 7º semestre, ele tranca a faculdade, vai fazer 2 anos de pesquisa na Case Western, e durante esses 2 anos de pesquisa, ele vai ter 2 mentores, um na Case Western e um no Einstein, que vão trabalhar com ele na elaboração e execução desse projeto de pesquisa. Ele fica esses 2 anos full time fazendo pesquisa na Case Western e depois ele retorna no 8º semestre para a faculdade. Por que especificamente o corte entre o 7º e o 8º semestre? Porque a gente não quer cortar o internato. Então ele retorna exatamente quando ele vai iniciar o internato, e aí o internato, que é o nosso treinamento prático, está mantido, né? Uma vez que ele finaliza o internato, ele tem até 2 anos para terminar o doutorado dele e defender a sua tese. Tá? Ele recebe, então, o diploma de graduação aqui, ao término do internato, e o diploma de doutorado pela faculdade, pela pós-graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, ao término da sua defesa de tese, que pode ser até 2 anos depois da graduação. A gente já tem 5 alunos que já ingressaram no programa, 6 alunos agora com o Felipe Sartori, que vai em janeiro. Então, esses aqui são os que já estiveram na Case Western, já passaram pelos 2 anos de pesquisa. A gente já tem mais um que vai agora em janeiro. E as experiências deles têm sido incríveis, assim. O sucesso do programa é imenso, tanto do ponto de vista de satisfação pessoal dos alunos, dos orientadores, particularmente os orientadores da Case Western, são muito satisfeitos com o nosso programa. Diversas publicações, a gente tem aluno que publicou, sem brincadeira, mais de 20 papers desde que foi para a Case Western, então, em revistas de fator de impacto altíssimos. Então, a gente tem um sucesso muito grande com este programa. E, recentemente, a gente abriu, como eu falei para vocês, esse programa em parceria com a Leiden University Medical Center, que é o Student Exchange Program in Data Sciences. E, diferente do MD-PhD, em que o aluno pode escolher quem que é o mentor dele no Brasil e quem que é o mentor dele lá na Case Western, aqui não tem escolha. Aqui a gente tem um vínculo formal estabelecido, que é o Edson Amaro, que é o nosso superintendente de dados globais e tecnologias da Sociedade Brasileira Israelita Albert Einstein, e a parceira de pesquisa dele, que é a Eileen, que é a chefe do Departamento de Epidemiologia Molecular da Leiden University Medical Center. Então, eles já tinham uma parceria estabelecida. E a gente desenvolveu este programa para financiar alunos que quisessem ingressar nessas linhas de pesquisa já estabelecidas por eles. E a gente usou como base, então, para criar esse programa, o próprio MD-PhD, de forma que a gente também seleciona alunos no 4º e 5º semestre que tenham interesse e disponibilidade de trancar a faculdade aqui por 1 ano e ir para Leiden, para a Holanda, para ficar fazendo imersão em pesquisa durante este 1 ano, e aí retorna para fazer o internato e terminar a graduação. Então, esse é um programa com foco específico, né, em Big Data e metabolômica, com o objetivo de entender os determinantes de envelhecimento saudável e fatores relacionados ao desenvolvimento de comorbidades. Então, não tem como mudar essa linha de pesquisa neste momento, esse é o que está dado. Mas o aluno também, durante todo esse período de 1 ano, ele recebe dinheiro de saúde, ele recebe o benefício de seguro-saúde, passagem aérea, bolsa mensal e matrícula. Então, tudo isso pago pela instituição. Agora, a gente vai abrir um novo edital também. Então, o de Leiden, a gente já tem uma aluna lá que foi no dia 31 de julho, a Gabriela, a primeira aluna do programa. Então, os resultados ainda a aguardar. A gente vai abrir um novo edital
que agora é um Fellowship in Public Health, mas esse aqui é uma parceria com a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, e assim como no caso de Leiden, aqui a gente tem um sponsor deste programa, que é a Luana Araújo, que também trabalha diretamente com o Edson Amaro. Ela é nossa gerente de pesquisa e desenvolvimento em equidade em saúde da Sociedade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. E a Luana, ela é egressa do programa de Master in Public Health da Johns Hopkins. O MPH da Johns Hopkins, ele é considerado o melhor MPH do mundo, por todos os scores. E ela é egressa desse programa, não só é egressa do programa, mas ela foi Summer Scholar. Isso significa que ela ganhou este programa em reconhecimento às suas competências técnicas, profissionais, e por conta disso ela ganhou este programa todo financiado. E obviamente é isso, ela usou a oportunidade dela para criar conexões, criar projetos, e agora ela consegue trazer isso para dentro do Einstein, para a gente conseguir fornecer esta possibilidade, esta oportunidade a outras pessoas. Aqui, o foco, obviamente, é em saúde pública, no desenvolvimento de competências técnicas, executivas e de liderança em saúde pública. Só que o público-alvo é diferente. O público-alvo, no momento, é de médicos com experiência em gestão em saúde. O programa de Master in Public Health não é só para médicos, ele é para qualquer profissional que tenha interesse em atuar na gestão na área da saúde. E ela falou mesmo que tinha até jornalistas fazendo o programa com ela, mas ele é para um programa para pessoas mais seniors. Então, por isso, nesse momento, a gente optou por não colocar alunos da graduação dentro dos critérios de elegibilidade. No entanto, assim, eu fico muito feliz e satisfeita em falar que uma egressa nossa da Faculdade de Medicina do Einstein, a Fernanda Gushkin, que foi minha aluna de iniciação científica, conseguiu ser aceita no Master in Public Health da Johns Hopkins, e ela começou logo após o término da graduação, ela começou o MPH dela na Johns Hopkins já este ano. Então, assim, é uma satisfação muito grande para a gente ver os nossos alunos da Faculdade de Medicina terem esse reconhecimento por um programa tão conceituado. Nesse programa que a gente está fazendo, nessa parceria específica que a gente está fazendo com a Johns Hopkins, mais uma vez a gente também tem o apoio financeiro de matrícula, seguro-saúde, passagem aérea e bolsa. E aí aqui a ideia é um programa sanduíche. A ideia é que o selecionado, esse médico selecionado, ele vai primeiro fazer 6 meses de imersão em sistemas de saúde no Brasil, e a sociedade, a SBBI, ela é particularmente propícia para isso, porque a gente tem dentro da nossa guarda-chuva de gestão o sistema privado e o sistema público. Então, ele vai rotacionar por todos esses cenários, entender os desafios, entender os objetivos, e aí fazer um ano de MPH na Johns Hopkins. Durante este um ano, criar estratégias que possam vir a resolver os desafios que ele entendeu de início nesses 6 meses, e aí ele vai ter 6 meses para implementar um projeto de melhoria dentro do âmbito da SBBI. E isso tudo sob orientação da Luana Araújo. Só finalizando, então, aqui, as outras, só pensando no tempo, a gente tem, como eu falei também, estágios de curta duração que a gente auxilia os alunos, e aí eu até vou passar a palavra para a Bianca para falar um pouco mais de como a gente faz esse auxílio para os estágios de curta duração. Eu dei uma ênfase maior nessas parcerias de longa duração para explicar como é que elas funcionavam. Mas, Bianca, se você quiser falar dos de curta, dos observerships. Sim, a gente recebe muitos alunos, né, que têm interesse em algum momento em fazer essa busca, e a gente tem basicamente 2 formas, né, que a gente orienta. Uma delas é utilizando a plataforma VSLO, que, como a Luísa já falou, nada mais é do que uma grande plataforma de anúncios de possibilidades para esses alunos no mundo todo. Então, embora o foco seja Estados Unidos, tem sim opções Europa, Ásia, África, enfim, é muito bacana porque você consegue fazer diversas buscas para tentar casar, né, com algo exatamente que você esteja tentando ir atrás, tanto em questão de país quanto de especialidade. Então, a faculdade tem essa colaboração, né, essa parceria com a plataforma VSLO, que é da AAMC,
e com isso a gente consegue ajudar esses alunos no cadastramento e toda essa busca. Mas a gente também tem os nossos contatos, né, de contatos por diversos meios, de não só pesquisadores, médicos, não só brasileiros, como estrangeiros, né, que estão fora e que estão dispostos tanto a receber quanto a enviar alunos. Então, também quando alguém busca, de repente, um país específico, uma língua específica, uma especialidade já definida, a gente entra em contato, né, com essas pessoas, conseguindo alinhar, principalmente a data, né, que o aluno precisa, a gente dá esse start e aí o aluno segue, então, com esse pesquisador, com esse médico, enfim, com toda a documentação necessária, mas basicamente são duas formas que a gente tem de conseguir que o aluno tenha essa inserção no momento, né? Tem também alunos que buscam para conversar um pouco sobre revalidação de diploma, né? Muitos que querem também fazer residência fora, então isso tudo faz parte dessa orientação, tanto com contatos de alunos antigos, como ela já citou um pouquinho a Fernanda, né, que também passaram por esses momentos. Então, a gente tem alguns alunos em cada fase para conseguir indicar para conversar um pouquinho. Então, também é muito interessante, né? Em geral, é bastante proveitoso e eles gostam muito. E é isso, a gente não para, né? Eu e a Bianca, a gente fica aqui igual Pink Cérebro, né? Não sei se obviamente não é da época de talvez de quem está assistindo a gente, né? Mas Eu referei. não sei se eles têm a referência, né? Vamos tentar dominar o mundo. E a gente fica pensando projetos que a gente possa fazer para trazer benefício para as pessoas, para a instituição, que a gente case esse crescimento profissional com o crescimento pessoal e o crescimento institucional, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem já no nosso pipeline mais adiantadas, por exemplo, o pós-doutorado na Case Western. Então, como eu falei, a gente começou a parceria com a Case Western especificamente com o programa de MD-PhD, mas a gente esteve lá recentemente, em abril, levamos uma delegação do Einstein novamente para a Case Western, exatamente com o objetivo de ampliar essa parceria. E agora, ontem mesmo, a gente teve reunião, eu e a Bianca, já estamos na reta final para conseguir liberar um edital de pós-doutorado na Case Western, que também vai ser um pós-doutorado com bolsa, com tuition, com seguro-saúde, tudo pago pela instituição. Tá? A gente também vem buscando outras alternativas de intercâmbio de pesquisa de longa duração, que eventualmente sejam sem bolsa, porque o grande desafio deste nosso trabalho é casar a ideia com o recurso financeiro. Então, os projetos eles só saem do papel quando a gente tem de onde tirar o dinheiro para pagar, né? Essa é a realidade da vida, né? Então, isso acaba limitando ou fazendo a gente morrer na praia em diversos cenários. Então, a gente vem estudando a possibilidade de também facilitar intercâmbios de pesquisa de longa duração sem um financiamento institucional, talvez com financiamento próprio, e aí a nossa função seria muito mais de ajudar a direcionar esses alunos para encontrarem orientadores. E a ampliação de convênios com outras graduações. Mais uma vez, a gente está muito focado ainda na Faculdade de Medicina, o escritório começou pela Faculdade de Medicina por conta do MD-PhD, mas a gente sabe que o Einstein hoje tem diversas graduações, né? E a gente vem recebendo o contato dos coordenadores dessas graduações também querendo auxiliar os seus alunos em perspectivas de internacionalização. Então, em fevereiro, por exemplo, a gente vai receber uma série de pesquisadores da Case Western para um evento da pós-graduação aqui dentro do Einstein. A gente deve receber pelo menos aí em torno de 10 pesquisadores e faculty members da Case Western. E a ideia é que a gente consiga ampliar o escopo de colaboração, não só dentro da Faculdade de Medicina e dentro do programa de pós-graduação, mas dentro de outras graduações, particularmente a Engenharia Biomédica, que tem um match muito bom com a Case Western. E aí era isso, eu acho que a gente falou no limite do tempo. Não, tá excelente. Olha, claro, eu participei com vocês da apresentação do ano passado, mas é outra apresentação. Acho que quem assistiu ano passado e a de agora, acho que vai ser muito satisfeito, porque mesmo as duas histórias estão com bastantes detalhes, né?
E tinham coisas que eu não me lembrava, tanto da sua história quanto da Bianca. E eu acho que muito bonitas as histórias e bastante inspiradoras, né? Para quem tem interesse em estudar fora, acho que tem que seguir esse caminho com certeza. E como vocês falaram muito bem, eu fiz várias anotações aqui. Eu vou falando e fazendo algumas perguntas até aparecerem aqui para mim mais perguntas, mas eu concordo em tudo que vocês falaram, porque não é só ir para fora para publicar, né, como você deixou bem claro, mas é a criação de conhecer pessoas, né, vocês enfatizaram bastante isso, criar vínculos, fazer todas essas conexões, porque esse é o mundo real, né, e também agradecer aí por falar particularidades da sua vida pessoal, porque é isso mesmo. Eu concordo que às vezes as pessoas acham que ir para fora você fica muito distante de outras pessoas. E você mostrou justamente que é o contrário. Você casou, continua casada, ficou mais Continuamos forte. casados. Exato. Continua Muito casada certo. e continua mais forte aí os seus laços familiares, né? E conhecendo não só as pessoas, mas as famílias dessas pessoas, né? Então, isso foi muito legal, assim, essa mensagem. E também toda a atualização que vocês trouxeram, que é fantástico. Então, assim, eu queria só enfatizar isso, né? Porque foi o ponto da última vez quando a gente parou. Então, para o aluno da Medicina Einstein ir para Case Western, ele vai antes do internato e ele precisa, isso fica muito claro, que ele precisa passar pela iniciação científica, correto? Isso. Se ele não, Tanto para Case Western, a iniciação, ter feito iniciação científica antes é critério obrigatório. A gente não considera elegível alguém que não tem experiência em pesquisa. É lógico, não precisa ser para mim um carimbo, iniciação científica. Eu quero que você me demonstre sua experiência em pesquisa, é isso, né? Então, fazer pesquisa antes é um critério obrigatório para você ser elegível para o processo seletivo do MD-PhD. Para Leiden não é um critério obrigatório, no entanto, é altamente desejável. E a aluna que foi para lá, ela já tinha experiência em pesquisa e já tinha experiência em pesquisa especificamente, inclusive, em ciência de dados. perfeito. E só aproveitar, então, a questão dos critérios que você falou. Dentro da Case Western, que também é fantástico essa história do Postdoctoral Fellowship pela Case Western, que vai ser financiado, né? Uhum. Quais seriam os critérios e quantas vagas existiriam? Ou se isso ainda já está definido ou não? O edital está sendo finalizado ainda, tá? Mas só adiantando, esse é um edital que, mais uma vez, a gente começa os programas, muitas vezes, utilizando como base vínculos já existentes, né? Então, especificamente no caso do programa de pós-doutorado da Case Western, ele vai ser com uma pesquisadora em específico, que é a Agatha Exner, que é orientadora de um dos nossos alunos do MD-PhD, o Felipe Berg. E ela já tem um vínculo aqui estabelecido com o Baroni, que é orientador da pós-graduação, mas ele é radiologista, né? Então, a princípio, a linha de pesquisa que vai ser estabelecida vai ser algo dentro da linha de pesquisa destes dois pesquisadores, que é, por exemplo, o que o Felipe faz, desenvolvimento de tecnologias para diagnóstico e tratamento de câncer, tecnologias de imagem para diagnóstico e tratamento de câncer. Então, provavelmente vai ser alguma coisa nessa linha, e aí a gente ainda não liberou este edital, tá? Mas o processo seletivo, obviamente, eu preciso que esse candidato comprove o PhD dele, e a princípio a gente vai abrir isso com um objetivo de retorno deste candidato, né? Então a gente deve ter um plano de retorno para ele, no sentido de atribuições que são esperadas para o retorno dele aqui dentro da instituição. Desde orientação da pós-graduação, orientação de alunos de iniciação científica e assim por diante. E Não, a perfeito. princípio é uma vaga. E a princípio, uma vaga. Uma vaga por ano? Não, Uma vaga uma neste vaga momento. E nesse aí depois momento, a tá. gente vai estudando. E a da Case Western para o aluno é uma vaga por ano?
2 vagas por ano. Eu não me lembro como A ficou. gente oferece até 2 vagas por Até ano. 2 Pode ser que a vagas. gente não mande ninguém, não é obrigatório ter 2 alunos. Também é analisado, né? É analisado. A gente prefere não mandar ninguém do que mandar um aluno que a gente não tem confiança. Não, perfeito. Também outra notícia fantástica é essa do aluno poder ficar 1 ano na Holanda, né, fazendo pesquisa, no mesmo esquema antes do internato, só Uhum, que por 1 ano, em data science, só que num tema de envelhecimento, certo? uhum. E os critérios seriam mais ou menos os mesmos. E qual que seria o número de vagas? Então, é uma vaga no momento ou isso pode ser expandido? A gente abriu a princípio um edital para uma vaga, que foi essa aluna que acabou sendo selecionada. Como eu falei para vocês, todos esses programas eles acontecem entendo o financiamento, a fonte de financiamento para eles, né? E especificamente a gente é muito bonito porque grande parte desses programas que a gente falou, eles são, na verdade, todos esses programas de longa duração que a gente falou, eles aconteceram, começaram ou continuam por conta de doações. Tá? Então, o MDPHD foi a doação, e por isso que ele tem o nome Volosker Lotenberg, porque ele recebeu doação dessas famílias. O programa de Leiden tem doador específico, que eu não falo aqui o nome porque foi pedido para ficar anônimo, mas tem doador específico e doou especificamente para que fosse feito um convênio com a Universidade de Leiden. Não, E agora excelente. também para o programa do MPH da Johns Hopkins, a gente também tem doador ajudando a financiar este programa. E é isso, são pessoas que entendem o quanto que estes programas eles ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e do país, porque a gente espera que isso traga de fato um benefício para a sociedade brasileira como um todo. Perfeito. Não, excelente. E a E, questão das vagas, né, Marra? A gente entende também que o andamento do programa, né, o sucesso, o resultado, isso faz com que a gente tenha essa continuidade, né? Que é Exatamente. exatamente um dos nossos trabalhos. Então, é o que a gente espera, tanto que o MD-PhD continua, né? Ele segue. Ele segue com uma porção de financiamento da própria Faculdade de Medicina, porque entende o benefício do programa em diversos âmbitos. Aqui eu estou vendo 2 perguntas especificamente do programa de Data Science na Holanda para pós-graduação. A gente não tem nada ainda estabelecido para pós-graduação, eu acho que é algo que a gente pode investigar, uma vez que a gente já tem um tempo de sucesso com o programa original. E a gente segue no mesmo caminho que a gente fez com a Case Western, né? Então a gente começou com os alunos, o sucesso foi tão grande que a orientadora veio e falou: me manda mais aluno. Falou, mas eu não tenho como fazer o aluno do MD-PhD escolher necessariamente você. Ela falou, mas me manda um aluno. E a gente criou um pós-doutorado exatamente para manter esse vínculo. Mas então é algo que a gente pode, com certeza, investigar aí no médio e longo prazo. E a pergunta é se existe um programa de doutorado sanduíche já estabelecido no Einstein. Aí acho que até o Alexandre pode falar que ele é orientador permanente do programa. Eu acabei de ser aceita como orientadora, mas eu acho que como orientadora pontual. Então o Alexandre ele tem mais tempo de casa, se você puder falar, Alexandre. Na verdade, o que tem de questão internacional, né, para o aluno da pós-graduação do Einstein fazer doutorado sanduíche ou postdoctoral fellowship, né, em qualquer instituição do mundo, ele vai seguir esses mesmos critérios que vocês falaram, só que o problema é a questão do recurso, né, o recurso financeiro. Então, a pós-graduação, ela consegue fazer ou ajudar, porque tem vários docentes que têm várias conexões com várias partes do mundo, e aí você faz o contato com o seu orientador internacional, ele te aceita, esse aceite é como se ele estivesse convidando você para vir para a instituição dele, e aí precisa ser um casamento, né? Isso que vocês mostraram em termos de cuidados de saúde, então eles querem saber se você tem as vacinas completas, se você tem seguro saúde, que isso é importante. Então, quem que vai bancar o seguro? Então, isso tem que ser negociado, mas geralmente isso cabe para o aluno e também depende também do tipo de pesquisa que ele vai fazer. Que nem
eu sou clínico, eu nunca consegui que ninguém pagasse nada para mim, né? Porque você consegue quando você está na bancada, porque você trabalha como um técnico de bancada, e aí o seu orientador internacional, ele vê isso como um trabalho que você está oferecendo dentro da universidade. Mas como que você consegue? Aí você tem que aplicar para bolsas de pesquisa, CNPq, CAPES. Graças a Deus que o Einstein tem bolsas de pós-doutorado. Então, se você for um funcionário do Einstein, eu não sei se as regras são as mesmas, porque isso vai mudando, e fez doutorado, conseguiu seu doutorado, e aí também isso tem que ser negociado com os gestores. Então, se você tem algum departamento que tem interesse, que você vá para fora trazer um conhecimento de volta para a instituição, aí o Einstein financia você até 2 anos com uma bolsa de pós-doutorado, o que isso é fantástico. Isso começou, se não me engano, também por volta de 2010, 2011. Então, antes disso não existia. Então, o profissional, ou o aluno, que eu falo de pós-graduação, é porque também naquela época, em 2011, nem existia pós-graduação no Einstein. A pós-graduação no Einstein ela começou a partir de 2014. Então, antes, não existiam alunos, né? Existiam indivíduos dentro da instituição que queriam fazer o seu pós-doutorado, e aí, o que você faz? Você aplica para tudo isso que vocês falaram, né? Só que você tinha que se demitir do Einstein para poder em busca do seu sonho de estudar fora. E muitos fizeram isso. Mas, dando a boa notícia, todo mundo acaba sendo acolhido de volta, porque existe interesse da instituição também, como vocês bem mostraram. Só que naquela época, a dúvida era maior ainda. Será que eu paro a minha vida por 2 anos para voltar? Será que alguém vai me acolher? E todo mundo acaba sendo recebido. É claro que tem até um médico que me falou, olha, se prepare para a síndrome dos 6 meses. Eu falei, o que que é isso? Vai dar tudo errado nos primeiros 6 meses de volta, mas depois começa a dar certo. É mais ou menos isso. Não foi o PISA? Não, não foi o PISA. Foi um médico. Mas é O bem PISA, verdade essa síndrome dos 6 meses. Eu é, senti ela bem forte. essa síndrome de 6 meses acontece com todo mundo, né? Você acha que vai abafar quando você volta, e não. Você tem que ficar bem humilde e ir conquistando seu espaço novamente. Você vai conquistar. Então, é isso que você falou. Você foi e voltou e está aí. Está tudo certo. Tem que ter paciência, né? Resiliência. Não é fácil, mas vale a pena, como vocês bem demonstraram. Então, é interessante porque antes a gente só pensava ou no doutorado sanduíche ou no programa de pós-doutorado, né? O Postdoctoral Fellowship, fazer uma especialização internacional, e não vislumbrava, né, sair como você já fez lá em 2000, como aluno. Claro, como aluno, às vezes, o intercâmbio de inglês, mas o que eu quero dizer no sentido do como o Einstein hoje trata o aluno da medicina Einstein, e até você expandiu, isso é muito interessante saber, para engenharia, para bioengenharia, ou também pode ser para as outras faculdades que o Einstein está abrindo, né? Mas na época de aluno, que eu acho que isso é fantástico, porque dá uma possibilidade protegida de ele sair com tudo pago e voltar, né, para o mesmo lugar e terminar a sua graduação e conquistar ainda uma pós-graduação, que isso é fantástico. Eu acho que não tem nenhum lugar do Brasil que faça isso que eu saiba. E do Eu mundo, desconheço, de verdade. desconheço, não tem. Eu desconheço. Não Fato, é tem uma assim, oportunidade tão protegido não tem. inigualável. É inigualável. E até isso que a gente, né, vem conversando entre nós do tal do gap year em pesquisa, que muitos alunos americanos fazem aqui, para melhorar o seu currículo, Uhum. quando eles terminam o undergraduate para ir para a medicina, ou terminam a medicina para ir para a residência, também não existe essa proteção. Ele Uhum. vai procurar emprego, ou ele vai procurar algum laboratório que banque esse gap year para ele poder sobreviver. Então, isso que é proporcionado por vocês dentro do Einstein é fantástico.
está sendo feito, porque é um esquema extremamente bem estruturado, organizado e protegido para o aluno. Eu não sei como é que está a procura, mas eu espero que os alunos, após assistirem essa apresentação, eles se sensibilizem e mudem as suas cabeças, porque isso também é uma coisa muito nova. Porque Sim. a minha geração não aprendeu dessa forma. A gente aprendia a fazer a faculdade para residência e Fazer as coisas de pós-graduação, forma linear, né? exatamente, de uma forma linear. Então, hoje em dia, vocês são a prova viva disso, e o que você está mostrando é outra forma de pensar e que vai dar mais certo do que a geração passada. E tem que ser assim, dessa forma, né? Cada vez melhor. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, Deixa eu ver se eu consigo achar algo aqui no chat. porque também a gente está avançando no horário, faltam só 2 minutos para acabar. Mas Eu só olha, não eu queria que vocês dúvida. fizessem considerações finais. Se não tiver nenhuma outra pergunta, por favor. Eu acho que eu já Espaço. falei um monte, então não sei se a Bianca quer fazer considerações. Considerações? Acho que é só dizer que nós estamos aqui atendendo, né, todos os alunos, tentando achar mais oportunidades, fazendo com que todos os programas cresçam e continuem, né, e a gente tenha cada vez mais vagas em todos eles, como você comentou sobre a vaga, acho que é isso, a continuidade de todos esses programas já deixariam a gente muito felizes. É isso, eu acho que a minha mensagem final aqui é que qualquer experiência de internacionalização ela pode trazer um benefício para você em diversos aspectos da sua vida pessoal e profissional. Então, não deixe de se expor a isso ou de buscar isso, mesmo que seja algo de curta duração. Mesmo que seja algo de pesquisa e não necessariamente clínico, desde que, obviamente, você goste de pesquisa. Então, é isso. Aproveite as oportunidades, abra a cabeça, isso muda a sua percepção sua de vida, dos outros e mindset. Então, você não sabe, você não consegue ter nem ideia de onde isso pode fazer chegar. Aproveite todas as oportunidades. Excelente. Olha, muito obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem aí no núcleo, no escritório de internacionalização da Faculdade do Einstein. E do jeito que a coisa anda, vocês vão ser convidadas para o próximo ano para trazerem mais boas Para notícias. atualizações. Exatamente. E, por favor, não fale que é a mesma aula, porque é uma aula totalmente diferente. Eu tenho certeza que vai ser Que diferente. bom. Um abraço. Estaremos aqui com prazer, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Obrigada mais Obrigado. uma vez pelo Obrigada. convite. Um abraço para todos. Se Um cuidem. Um Tchau. abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.